esse caso ele é tão complexo e ele precisa que a gente coloque uma bola ao centro e explicar o que aconteceu. A primeira coisa que eu queria te pedir era isso, eu assisti todo o conteúdo. Aliás, façam isso, vai lá no canal Meio, assina, é muito bom, tem muito conteúdo. E eu queria te pedir para botar a bola ao centro, eu acho que até construir uma explicação a partir da ideia de que havia 6 núcleos. A Polícia Federal, nessa investigação, e não é da cabeça da Polícia Federal, tem uma delação importante de alguém que estava ali junto, assim, no coração do governo, que era o Mauro Cid. O que tinha? Tinha como se fosse uma empresa que estava organizada para fazer essa virada de mesa, para fazer esse golpe. Dá para tu explicar para a gente, Pedro? Claro que sim, Kelly. Aliás, Kelly, muito bom dia. Potter, bom dia. PG, não só bom dia, mas obrigado pela essa apresentação. Agora eu tenho a responsa de fazer jus a ela, né? Tenho certeza que vai fazer, Pedro. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, vamos por partes. Kelly, exatamente isso. A primeira coisa que eu acho que a gente deve sublinhar é o seguinte: essa investigação, diferentemente de todas aquelas críticas que estão sendo feitas a respeito de vários inquéritos circulando no Supremo, essa investigação está seguindo a risca do que manda a Constituição, ou seja, a polícia investiga, no caso a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República acolhe a investigação, transforma ela numa acusação, leva ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes, dentro do Supremo, a partir da requisição da Procuradoria-Geral da República, emite uma ordem e a partir daí começa-se o processo de levantar novas provas para que seja transformado numa acusação formal e seja levado a um processo de cada uma das pessoas envolvidas. Ou seja, o troço está rigorosamente sendo feito de acordo com o que a Constituição manda. O que a Polícia Federal descobriu? Ela descobriu, sim, a partir de uma delação do Mauro Cid, que é o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ajudante de ordens é um militar, no caso do Mauro Cid, um tenente-coronel, que acompanha o presidente para tudo quanto é lugar. Então, se você tem documento secreto com o qual o presidente tem que andar, está na valise do ajudante de ordens, tudo mais, é uma coisa superior a um secretário, é alguém que tem a responsabilidade quase que de organizar toda a vida ali do presidente. O principal delator desse caso é o tenente-coronel Mauro Cid, esse ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Agora, não é só isso. Eles gravaram uma reunião importante de ministros com todo o ministério do Bolsonaro, ainda durante o governo dele, em que muito disso foi combinado, muitos documentos foram levantados, muitas trocas de mensagens nos WhatsApps de diversas figuras ligadas a esse planejamento, ou seja, ação de conversas em que o planejamento estava ocorrido, a base é muito sólida, tanto como testemunho como provas concretas a partir dessa reunião presidencial gravada, a partir de trocas de mensagens feitas entre os golpistas, porque o termo é esse. O que eles combinaram? Eles combinaram de montar 6 núcleos de ação para dar um golpe de Estado. Ou seja, o que é um golpe de Estado? É violar a Constituição, não permitir que o presidente da República eleito tome posse e instaurar um novo regime no país, um novo regime que já não está abaixo da Constituição de 1988, porque ao final de 4 anos não terá sido eleito o novo presidente da República. Então, isso é um golpe de Estado. Quais eram esses núcleos? O primeiro núcleo era o núcleo de desinformação. Esse é o núcleo que todos nós testemunhamos porque foi o mais público. O que é desinformação? Eles precisavam, usando as redes sociais, desacreditar o processo eleitoral. Convencer a maior quantidade possível de brasileiros de que as urnas eletrônicas que a gente vem usando há mais de 20 anos para as eleições não são confiáveis, elas vão levar a uma eleição fraudulenta e tudo mais. Urnas, inclusive, que elegeram Jair Bolsonaro em quase toda a sua carreira como deputado e como presidente da República, né? O segundo núcleo era um núcleo responsável por incitar militares a apoiar o golpe. Por quê? Qual era o grande problema deles? O alto comando do Exército é formado por 16 generais 4 estrelas. É a maior patente. Existem 16 generais 4 estrelas. Desses 16 generais, 11 não queriam dar um golpe de Estado. 11. E isso era 11. E isso era um problema para os golpistas. Eles precisavam, então, a partir do momento que eles não conseguiram
convencer o alto comando do Exército, que é a arma que tem mais tanques, mais armas, mais militares, etc. Quando não conseguiram convencer o alto comando, eles precisavam sublevar por baixo, ou seja, levar uma rebelião interna do Exército. Então você tinha um núcleo responsável por incitar militares ao golpe de Estado. O principal foco dessa turma é o que eles chamam de quides pretos. O que são os quides pretos? São os soldados do Exército Brasileiro, os militares do Exército Brasileiro, oficiais, que têm o que eles chamam de o curso de operações especiais. É a elite militar, é a turma que trabalha com inteligência, é a turma que consegue fazer ações de provocação, é a turma que consegue se infiltrar em determinados prédios, enfim, tudo mais. Quer dizer, eles imaginavam que eles talvez precisassem fazer operações. Uma das funções dos quides pretos seria, por exemplo, prender o ministro Alexandre de Moraes, que era, naquele momento, ainda é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O terceiro núcleo era o núcleo de oficiais de alta patente. E aí é muito importante aqui, porque mostra o quanto que foi corrompida a alta patente do Exército Brasileiro, aliás, não só do Exército, né? Faziam parte desse núcleo os generais Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Esses três eram generais da reserva. Mas tem um agravante aqui. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira tinha acabado de deixar o comando do Exército. Quer dizer, daqueles 16 generais do alto comando, ele era o chefe. Até meses antes, ele era o chefe. Naquele momento, ele era o ministro da Defesa. Além deles, tinha um general de 4 estrelas da ativa, o general Estevam Teófilo, que é o general que comandava justamente os comandos especiais, aqueles quides pretos. O general da ativa, responsável também pela principal força militar no Centro-Oeste, localizada em Goiânia, que é para o quartel dele que seria levado o ministro Alexandre de Moraes. E fazia parte também o almirante Almir Garnier dos Santos, o comandante da Marinha. Quer dizer, o chefe de toda a Marinha brasileira. Então, esse núcleo, o terceiro núcleo é o núcleo, então, dos generais dos mais altos. Exatamente. 3 deles da reserva, um deles ex-comandante do Exército, o comandante da Marinha e um general do alto comando do Exército. Quer dizer, 2 da ativa, 3 da reserva. Aí essa turma se juntava o núcleo operacional de apoio às ações golpistas. Quer dizer, é a turma que ia fazer com que o golpe acontecesse, cuidar para que todas as operações acontecessem. E houve ação. Todos aqueles acampamentos que nós vemos em frente a quartéis em todo o país, inclusive ao Forte Apache, que é o quartel sede do Exército Brasileiro, lá em Brasília, todos esses acampamentos já foram um trabalho específico desse núcleo operacional. Então parecia aquela coisa espontânea, aquelas pessoas que foram se reunindo, tudo mais. Não, tinham vários quides pretos ali dentro, organizando aquela gente toda. Houve dinheiro que foi coordenado pelo Mauro Cid. Eles chegaram a pedir 100 mil reais. A gente ainda não sabe a fonte desse dinheiro. Em que o ajudante de ordens do presidente usou para financiar o transporte de algumas pessoas chaves para esses acampamentos. E o que esses acampamentos serviam? Por que essas pessoas ficaram nesses acampamentos o tempo todo? Para ficar falando com os militares o tempo todo, justamente para provocar aquele levante, aquela rebelião contra o alto comando do Exército. Além disso, exatamente. Então você vê como é que as coisas se fecham, né? Se organizam. Havia o núcleo jurídico. O que esse núcleo jurídico fazia? É o último núcleo. Golpes de Estado precisam de uma base legal. É esquisito falar dessa forma, porque, afinal de contas, o golpe de Estado é por essência o rompimento da Constituição. O problema é que quando você rompe uma Constituição, você tem que botar uma coisa nova no lugar. Se a gente vai, por exemplo, para o golpe militar de 1964, a base legal do golpe é aquilo que nós chamamos de ato institucional de número 1. É um ato institucional que, a Constituição não vale mais. A gente acabou de rasgar a Constituição. Então, a gente tem que botar alguma coisa no lugar. Alguma coisa que dê ordem, que crie as novas regras. No caso desse golpe, era um documento que declarava estado de sítio, ordenava a prisão
do Alexandre. Do ministro Alexandre de Moraes, e estabelecia uma nova ordem, dizendo que eleições seriam convocadas ali na frente e até ali, e até essas eleições, Jair Bolsonaro permaneceria presidente. E a razão seria: houve uma fraude na eleição. Quer dizer, ou seja, o Lula ganharia, no caso ganhou, né? Tá, mas vamos botar no hipotético. O Lula ganharia, a gente não aceita, a partir de agora a regra é essa. Exatamente. Isso tudo, Pedro, está fartamente documentado e comprovado pela investigação da Polícia Federal, só para deixar claro. Tudo documentado. E a gente sabe, inclusive, por conta dessa investigação da Polícia Federal, de que o documento anterior que o núcleo jurídico preparou pedia prisão não só do ministro Alexandre de Moraes, mas também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é bom lembrar, ele não é apenas presidente do Senado. Congresso. Ele é presidente do Congresso Nacional, exatamente, Kelly. Ou seja, você está mandando prender o presidente de um dos 3 poderes. E mandava prender também o ministro Gilmar Mendes, também do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, ali havia originalmente a intenção de prender essas 3 pessoas. O Bolsonaro interveio e na intervenção ele disse: não, só quero preso o Alexandre. Então a gente tem inclusive indícios da participação no planejamento disso do próprio presidente da República na época.